Então, eu vou compartilhar aqui o documento, tá? E aí a gente vai, então, através do documento, a gente vai dar sequência aqui à nossa aula, tá? Então, ATM Map, né? Aí vem aquela pergunta, meu Deus, Léo, o que que é o ATM Map, tá? Então, ele é um desafio mental, tá? E toda vez que a gente pensa em um desafio mental, né? Ele é uma forma de fazer você sair do piloto automático, né? E usar a capacidade cognitiva que vocês têm. Então, muitos, eu não sei física, eu não sei matemática, eu sou burro, eu sou incapaz, né? E o nosso objetivo, né, ao longo do método, não é só ajudar você a passar em medicina, mas é ajudar você a ser um bom médico, você ser uma boa médica. Pessoal, tá cheio de médico, sabe? Você provavelmente deve ter tido alguma situação, alguma coisa que você foi mal atendido, ou algum familiar seu foi mal atendido. Então, assim, eu não quero que você seja mais um, eu quero que você seja o melhor. Você tem o potencial, né? Você tem aqui embaixo da calota craniana o computador mais potente do planeta Terra. Então, eu quero que daqui 30 dias, daqui 60 dias, eu quero que você olhe para trás, caramba. Pô, esse curso que eu investi, esse método que eu comprei, não só mostrou para mim o caminho para passar em medicina, mas mudou a minha mente. Eu tô mais inteligente, eu tô mais focado, eu tô mais determinado, eu tenho mais autoconfiança, eu regulo melhor as minhas emoções, sabe? Então, o objetivo de toda vez que a gente pensa em desafio é isso, né? É melhorar essa questão cognitiva, tá? Então a neurociência mostra para nós que o cérebro ele cresce com esforço controlado. Quando você enfrenta algo difícil, mas possível, seu cérebro ativa mecanismos de neuroplasticidade, que é a capacidade de criar, fortalecer e reorganizar conexões neuronais. Ou seja, é pegar aquela pessoa que não sabe fazer uma redação e depois de 10 dias, de 20 dias, essa pessoa saber como fazer uma redação. Pegar aquela pessoa que não sabe fazer um cálculo de matemática e depois de 30 dias e 40 dias, o cara sabe fazer as questões de matemática. Então a neuroplasticidade é isso. É pegar um cara de 40 anos e fazer ele aprender inglês. É treinar a sua mente, porque antigamente, antes da neurociência, a gente achava que eu só consigo aprender um novo idioma se eu tiver 18 anos, se eu tiver 20 e poucos anos. Eu só consigo fazer uma faculdade de medicina se eu tiver 18 anos, 20 e poucos anos. Eu tive ontem um aluno meu que mandou mensagem para mim, Hugo Oliveira, tá? Passou em medicina, meu aluno, aplicando o método, passou em medicina com 46 anos, tá? Eu vou até agendar aí com ele para fazer uma live, né, e deixar salvo ali no meu canal do YouTube, né, para provar para vocês que esse método ele funciona para qualquer pessoa, tá? Beleza, o que que acontece no cérebro quando você entra num desafio mental, né? Então você tem a ativação do córtex pré-frontal, que é a área responsável então por tomada de decisão, resolver problemas, controlar impulsos e sustentar a atenção, ou seja, focar, concentrar, que é uma dúvida aí que muitos alunos mandam para mim, pô, Léo, eu não consigo focar, eu não consigo concentrar. Então a gente vai trabalhar tudo isso ao longo desse desafio, tá? Então, o que acontece? Quando você tem um desafio, quando você tem uma dificuldade e você aprende como resolver esse problema, você aprende como evoluir as suas capacidades cognitivas, né? Você ativa, então, várias regiões do cérebro. E o principal de tudo, né? Durante esse desafio, você acaba tendo, né? Uma liberação de dopamina, então, que gera motivação e reforço. Então, ao superar uma tarefa difícil que você achava que não ia conseguir fazer, o seu cérebro automaticamente libera a dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Então, isso fortalece essas conexões, né, com o estudo e aumenta a motivação para repetir aquele comportamento. Então, toda vez que eu gero um estímulo de dopamina, eu repito aquele comportamento. Exemplo, eu odiava estudar. Então, antes de estudar, eu visualizava a vida que eu ia ter se eu estudasse. Então, aquela imagem mental, aquela tela mental que eu criava na minha mente antes de começar o meu estudo, automaticamente aumentava a liberação de dopamina. Então, associava, o meu cérebro associava estudar com dopamina. E aí, por isso que eu comecei a desenvolver o hábito de estudar e peguei gosto pelo estudo. Uma coisa que antes eu não tinha. Eu gostava de sair, de beber final de semana. Hoje, por exemplo, eu não bebo, né? Não gosto de sair. Tenho pouquíssimos amigos. Antigamente eu tinha vários amigos, né? A neurociência fala da dopamina social. Então não é que você gosta das pessoas, você gosta da dopamina que as pessoas geram em você, né? Então hoje eu tenho poucos amigos, mas são
pessoas que têm uma visão de futuro. Antes, meus amigos só queriam sair no final de semana e gastar o dinheiro, né? Trabalhar ganhando um salário mínimo e gastar o dinheiro. Essa era a mentalidade deles, tá? E também a questão da ativação da memória de longo prazo, tá? Então vamos lá. É, Você entra no desafio e é como se fosse um exercício físico, né? Como se fosse uma academia para o cérebro, né? Então ele causa microestímulos que fortalecem vários circuitos neuronais, faz o cérebro gastar energia de forma produtiva, né? Então acaba criando hábito e aí você otimiza esse gasto de energia. Então toda vez que o teu cérebro tem preguiça de fazer alguma coisa é porque ele está querendo poupar energia. E por que que ele está querendo poupar energia se é uma atividade, se é um comportamento que vai me trazer um futuro que vai mudar a minha vida, que vai mudar a minha condição? Não tem lógica, mas tem uma explicação biológica, né? Então vamos lá, exemplos então, pessoal, de desafios, né? O principal é emagrecer. Pô, tem um desafio, tem uma meta de perder 10 quilos, né? Então, parece que é um desafio físico, né? Mas é um dos maiores desafios mentais que existem. Comenta aí, pessoal, quem gosta, né? Quem gostaria de perder peso? Bota aí no chat. Então, esse é um desafio que é o mais complexo de todos, né? Por quê? Porque você precisa resistir à gratificação imediata da comida, em troca de um resultado a longo prazo e emagrecimento, que tu nem sabe se tu vai emagrecer. E aí que o teu cérebro buga. Por quê? Eu não vou comer esse docinho agora, mas será que eu vou emagrecer? Será que eu vou perder de ter esse prazer momentâneo em prol de um resultado no futuro? Né? Então isso requer o quê? Disciplina. Isso requer foco, autoconhecimento e o principal, regulação emocional. É um treino mental você regular. Pô, cara, eu não vou comer esse bolo porque eu quero emagrecer. Só que o emagrecimento não é de hoje para amanhã. O emagrecimento ele demora meses, né, para tu ver o resultado. Então é um desafio assim bem complexo, tá? Então ativa o córtex pré-frontal, autocontrole, circuitos de recompensa, dopamina, memória emocional, associar prazeres a hábitos saudáveis, né? Então, isso é o mais difícil. Principalmente vocês, como médicos, né? Futuros médicos, futuras médicas, vocês vão ter que trabalhar muito bem isso com os pacientes de vocês, tá? Isso aqui é o desafio mais. É um desafio que parece físico, mas é um desafio bem mental. Guardar dinheiro, né? Então, quanto menos dinheiro a pessoa tem, menos inteligência financeira ela tem. Pior ela usa o dinheiro dela, né? Pode ver, uma família pobre, o cara não faz cursos, não faz treinamento para melhorar a condição financeira dele. A pessoa compra uma geladeira parcelada nas Casas Bahias, a pessoa compra um telefone, troca de sofá. Então, vê a pessoa investindo, guardando dinheiro, né? Então, a pessoa, mas ganha pouco. Sim. Então, se você ganha pouco, o que que você tem que fazer para ganhar mais? Né? Se eu perguntar para minha avó, o que que uma pessoa tem que fazer para ganhar mais? Ela vai falar cursos, né? Então, se o cara ganha um salário mínimo, o que ele tem que fazer para ganhar dois salários mínimos? Ele tem que ter o conhecimento, né, para ele poder oferecer algo, para ele ganhar mais, né? Então, é um desafio extremamente difícil, né? Porque envolve esse comportamento impulsivo e visão de futuro, né? Você precisa dizer não para aquele sapato que você viu no shopping, para aquela blusa e você guardar. Aí você pensa, pô, Léo, mas eu vou guardar R$ 50. Mas daí você guarda R$ 50 hoje, R$ 50 amanhã, R$ 100 semana que vem. E aí quando vê, você guardou 500. Olha, mas R$ 500 é muito pouco. Sim. Mas se tu guarda R$ 500 por mês, no ano dá R$ 6.000. Em 2 anos são R$ 12.000. Entendeu? Então, pensar no longo prazo é o mais difícil. Tanto que vocês pensaram, pô, mas e se eu não passar? E a faculdade são 6 anos, né? Então eu quero trabalhar muito essa questão comportamental com vocês, né? Óbvio, nós ensinamos a técnica de estudo, nós temos o material de estudo, as estratégias de prova, né? Então, um exemplo, matemática, um acerto em matemática vale muito mais do que um acerto em português. Poucas pessoas sabem disso, né? Inclusive, teve uma aluna que reclamou, como assim, né? Eu vou focar mais em matemática e menos em português. E aí eu tive que explicar para ela o óbvio, né? Porque um acerto em matemática vale muito mais do que um acerto em português. Então, por que que você vai passar o dia inteiro estudando português se matemática vale mais? Né? Isso é estratégia de prova, entendeu? É a mesma coisa, eu vou estudar um infarto agudo do miocárdio ou vou estudar uma doença rara do coração?
Vou estudar um infarto agudo do miocárdio, né? Então isso é estratégia de prova. Mas essa parte aqui que a gente vai trabalhar ao longo do desafio ATM-MAP é extremamente importante por essa questão comportamental, tá? Treinar, por exemplo, correr uma maratona. Aí tu pensa, pô, Léo, mas por que correr uma maratona? Eu falo pra ti, ó, eu desafio você a correr uma maratona. Aí tu pensa, pô, como é que eu vou correr uma maratona? Né? Exige consistência, né? Mesmo quando teu corpo quer parar, você tem que ter aquele esforço mental. Corrida, pessoal, é um dos principais treinos mentais. Você pegar, não, eu vou correr 5 quilômetros. E aí você corre o primeiro quilômetro e começa a doer tudo. Dói o joelho, dói as costas, dói o braço, aí você começa a ter dor na barriga. E aí você tem que forçar a tua mente, não, eu vou continuar correndo, eu vou continuar me dedicando. E aí você vencer a dor, o tédio, o cansaço, o autoquestionamento, por que que eu tô aqui fazendo isso? Qual que é a lógica de fazer isso? Mas é algo, é um comportamento vai gerar, que vai gerar o quê? Muito mais resultado para você, né? Ó, o Henrique comentou aqui, áreas como natureza e exatas geralmente pesa muito mais. Exato, Henrique, exato. E às vezes tem que desenhar para alguns alunos, né? Às vezes tem que desenhar para alguns alunos. É, estudar para passar em medicina também é um desafio muito grande, né? Tem que ter disciplina, tem que pensar como um cara aprovado, né? Você precisa aprender exatas, aprender humanas. Aí tu pensa, pô, eu vou ter que estudar Brasil colônia, escravidão, índios, ciclo do açúcar, né? Café, política, café com leite. Eu vou ter que estudar filosofia, Aristóteles, Platão, Sócrates, né? Durkheim, é, todos aqueles autores. Então, tu pensa, pô, cara, não vale a pena, né? Então, tu fica criando, né, essas ideias ali na sua mente, né? E isso é muito. É extremamente importante você treinar isso, tá? Então, toda vez, pessoal, é aí que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Eu quero que vocês tomem nota disso, tá? Porque eu vou escrever um livro, tá? Próximo ano eu vou lançar um livro sobre isso daqui. Todo desafio revela um bloqueio mental. Anota aí. Todo desafio revela um bloqueio mental. Aí vem a pergunta: meu Deus, né? O que que é um bloqueio? Então, quando você entra num desafio, automaticamente a tua mente começa a ter um conflito com padrões antigos, com crenças limitantes antigas que você construiu ao longo da sua vida. E aí que os bloqueios mentais começam a aparecer. Então, o que que é um bloqueio mental? É uma crença inconsciente. Então, você não tem consciência dela, ela opera a nível inconsciente, tá? Eu tô respirando aqui, eu não tô pensando em respirar. Entendeu? Eu não tô, respira aí, né? Mandando o pulmão fazer trocas gasosas. Não, eu não tô, coração, bate aí para bombear o sangue, né? Pressão diastólica e pressão sistólica. Eu não tô mandando o coração funcionar. Ele tá funcionando agora, nesse exato momento. Se ele parar de funcionar, eu vou morrer. Então isso é inconsciente, eu não penso, eu não consigo, eu não sei isso, tá? Então isso é essa crença inconsciente ou uma autossabotagem ou emoção mal processada que impede você de avançar na vida. Então aquele cara que trabalha muito, mas não consegue guardar dinheiro, que acaba gastando o dinheiro dele, que estuda, que se dedica, que se esforça, mas nunca consegue prosperar na vida, não tem uma casa própria, não tem um carro próprio, né? Não consegue viajar, não consegue dar um futuro para bom para a família dele. Esse cara tem bloqueios, porque ele quer prosperar, ele quer ter uma vida melhor, ele quer ter uma realização profissional, mas ele não consegue sair do lugar, ele não consegue avançar na vida dele. Por quê? Porque tem bloqueios emocionais inconscientes. Então, assim, geralmente, né, esses bloqueios eles estão atrelados a memórias e experiências do passado, infância, escola, comparações, traumas. Aí a pessoa fala: eu não sou bom em matemática. Aí eu pergunto, tá, mas por que que tu não é bom em matemática? Quem falou pra você que você não é bom em matemática? Baseado no que você tá dizendo que você não é bom em matemática? Ah, não, mas é que na época da escola eu era mal em matemática. Tá, mas é que a escola ensinou você que nem isso ensinava na época dos dinossauros. Entendeu?
Entendeu, pessoal? Então, isso é importante. Vocês entenderem isso. Faz sentido para vocês, pessoal? Ó, a Lívia falou: eu passei por isso a partir das aulas de redação. Vieram muitos bloqueios mentais. Comenta aí, pessoal. Quem descobriu bloqueios mentais? Então, às vezes tu vai estudar matemática, começa a aparecer, eu não sou bom o suficiente em matemática, eu sempre desisto no meio do caminho, isso não é pra mim, eu não consigo aprender química. Tá, mas tu não consegue aprender química por quê? Ah, porque lá no passado, lá na época da escola, eu fui mal em química. Sim, mas é que você estudava errado. É tipo assim, eu nasci numa família pobre, então eu vou morrer pobre. Isso é uma crença limitante. Por quê? Porque todo mundo da minha família nasce pobre e morre pobre. Então, toda vez que eu vou ir para um desafio de estudar e mudar de vida, eu vou começar a procrastinar. Porque inconscientemente eu tenho uma crença limitante que me impede de avançar. Então, eu não estudo, eu procrastino, eu fico na rede social, eu fico vendo Netflix. Por quê? Porque eu tenho um aplicativo mental rodando a nível inconsciente que diz o seguinte: nasce pobre, morre pobre. Então, como é que eu vou ser bom em matemática? Como é que eu vou ser bom em química? E aí eu balizo a minha vida, o meu futuro, nas experiências que eu tive no passado. Então, eu fui mal em física, eu fui mal em matemática, eu fui mal em química, logo eu não vou conseguir passar em medicina. Só que aí é a neurociência, aí vem a mágica da neurociência. A neurociência fala para nós, chama, né, neuroplasticidade, que é a capacidade de você modificar o teu cérebro, modificar a sua inteligência, modificar a sua capacidade. Aí vem a pergunta, Léo, e por que os bloqueios mentais aparecem só quando você entra em um desafio? Porque antes do desafio você está numa zona de conforto, repetindo rotinas, repetindo padrões comportamentais de fracasso, padrões comportamentais de escassez. Eu não posso, eu não tenho, não é para mim, eu não consigo. Tanto que muitos de vocês, antes de fazer a matrícula no método, antes de passar o cartão, se questionaram. Tá, mas eu vou ter que estudar. Eu vou comprar um método e eu vou ter que estudar. Então a preocupação do cara não é o método funcionar. A preocupação da pessoa antes de passar o cartão, antes de investir no método, não é se o curso vai funcionar, não é se eu vou vir aqui dar a mentoria, se eu vou, se eu vou me comprometer com a promessa que eu fiz com vocês de ajudar vocês a passar em medicina. A tua preocupação não é com isso, a preocupação é: eu vou conseguir fazer esse método? Eu vou conseguir fazer as atividades que ele me orientar? Por quê? Porque é a tua mente te auto-sabotando. Por quê? Você está saindo da tua zona de conforto. Você quer passar em medicina sem esforço. Você quer passar em medicina vendo a videoaula, né? Você vai comprar o curso online, vai dar o play na videoaula e vai achar que vai passar em medicina. Tu não quer sair da zona de conforto. Tu não quer ter que ir lá e pegar a questão, aprender a fazer as questões, memorizar o conteúdo. Tu não quer. Tu quer a zona de conforto, tu quer ficar no teu conforto ali. Então a pessoa, ela fala: Não, não tenho dinheiro, Léo, não vou fazer teu método porque eu não tenho dinheiro. Só que inconscientemente, o que que é? Eu tenho bloqueios mentais de escassez. Então, quem sou eu para passar em medicina? Quem sou eu para ser o primeiro médico da minha família, ser o exemplo de sucesso da minha família, quebrar esse ciclo de pobreza, prosperar, ter um salário digno, pagar um plano de saúde para minha família, colocar meus filhos numa escola particular, ter um bom carro, ter uma boa casa, viajar no final do ano. Só que isso opera, é inconsciente. A pessoa fala para mim: Léo, não tenho dinheiro. Só que inconscientemente ela tá falando: eu não quero sair da minha zona de conforto e ter que pagar o preço do sucesso, pagar o preço da aprovação em medicina. Então eu vou falar que eu não tenho dinheiro, né? Eu falo: não, esse método não funciona. E aí a própria mente da pessoa fica criando várias teorias. Tá, mas olha a quantidade de alunos que passaram, como é que não vai funcionar? Tem aluno aprovado no Enem, aluno aprovado na Federal, aluno que passou no vestibular. Tem, por exemplo, a Luísa, né, que passou na UNEB lá, na Universidade Estadual da Bahia, que gabaritou português, né? Tem, por exemplo, o José, que também acertou todas as questões de português e biologia, tirou 10 na redação.
Então, a tua própria mente fica te enganando. Tipo, ó, esse método não funciona. Isso daí é enganação. Por quê? Porque tu não quer sair da tua zona de conforto. Tu não quer ver uma pessoa que, por exemplo, o André limpava cocô de cavalo no interior do Maranhão e conseguiu passar em medicina na São Leopoldo Mandica, em São Paulo, que é uma das melhores faculdades particulares. A Milena, que era da periferia de São Paulo, que conseguiu passar em medicina na Uninove, né, com bolsa 100% do governo federal aplicando as técnicas e estratégias do método. Conseguiu ir muito bem no Enem, 940 na redação. Mas a tua mente, ela fica criando bloqueios, ela fica te enganando. Entendeu? Então, assim, pessoal, o método, pessoal, entendeu? O método, pessoal, ele pode mudar a tua vida. Só que tu tá cheio de bloqueios inconscientes que estão destruindo o seu futuro, que estão impedindo você de prosperar. E é por isso que eu vou escrever um livro justamente por isso. Entendeu? O meu primeiro livro ia ser contando a minha história. Mas eu quero fazer um livro sobre isso daqui. Porque se eu analisar o que mudou a minha vida foi isso daqui. Então, quando você entra num desafio, como o método atentamente, ter passado o cartão no método, por quê? Tu tá automaticamente jogando o chapéu do outro lado do muro. Tu tem que pular o muro. Tu jogou o chapéu, tu passou o cartão. E aí, o mais legal do método, né? Então, eu faço muita mentoria gratuita. Quem me chama no Instagram, eu sempre tento ajudar, mas não gera o mesmo efeito que tem aqui na mentoria. Por quê? Vocês pagaram para estar aqui. Vocês passaram o cartão. E quando passa o cartão, isso dói no bolso. Entendeu? Então, vocês venceram vários bloqueios para estar aqui hoje. Porque tu falou, Léo, eu não tenho dinheiro. Mentira, não é não tem dinheiro. Tu tem medo, pô, eu vou ter que fazer esse método. Eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que fazer redação, eu vou ter que fazer questões. Léo, eu não sou capaz, Léo, eu não tenho tempo, né? Então vem vários bloqueios. E aí tu passou o cartão, você já deu o primeiro passo. Você jogou o chapéu pro outro lado do muro, agora você vai ter que pular. Então é muito legal isso, porque quando você passa o cartão, automaticamente você assume um desafio. O teu cérebro é forçado a crescer e lidar com frustrações, inseguranças e limitações pessoais. Não tem o tempo, né? Tem o Lucas lá, Lucas Pires, um aluno nosso que passou em medicina em Salvador, né? Ele trabalha como enfermeiro em UTI, 12 por 36, né? Então, assim, é um limite pessoal que ele tem, né? Pô, o cara trabalha 12 por 36. Se tiver algum enfermeiro aí, pô, em UTI, pessoal. Eu passei meu rodízio, fiquei um mês, né? Quando eu era estudante de medicina, eu fiquei um mês na UTI, rodando, né? Fazendo escala de plantões na UTI. É diferente, pessoal. Entendeu? Hoje eu faço consultório. É outra coisa. Você trabalhar numa UTI é outra coisa. E enfermeiro ainda. Então, é um limite pessoal, é uma barreira pessoal que ele tem que evoluir, que ele tem que se desafiar, né? Então, toda vez que você entra num desafio, você descobre vários bloqueios mentais que você tem, tá? Então, os bloqueios, eles são ativados quando o cérebro percebe que você está prestes a sair do velho eu. Então, você olha para o passado, eu não sou mais essa pessoa. E eu lembro quando eu passei em medicina, muitas pessoas falaram, nossa, Léo, como tu mudou? Nossa, você é outra pessoa. Fisicamente, eu estava igual. Fisicamente eu era a mesma pessoa, só que eu mudei aqui. E eu ficava tão feliz quando as pessoas falavam, nossa, como tu mudou. Porque eu tive que mudar, eu tive que me tornar uma nova pessoa, com novas mentalidades, com novo foco, com novos hábitos e olhar para o passado. Eu não sou mais essa pessoa. Eu não sou mais o cara que reprovou em matemática, entendeu? Eu olho para o passado, eu reconheço de onde que eu vim, né? Eu não posso esquecer também de onde que eu vim, né? Eu reconheço, mas eu olho para lá e deixo o passado onde ele tem que ficar, entendeu? Porque o medo, ele é o pior mentiroso que tem, pessoal. O medo, a insegurança é o maior mentiroso que tem. Ele mente para você. O medo, o sentimento de medo, ele é mentiroso, ele mente para você toda hora e você cai na conversinha dele. O medo entra aqui, ó, e fica falando para você um monte de coisinha e você acredita nele. Ele tá mentindo para você. Entendeu? Então eu quero que você daqui 2 meses fala,
você fale: caramba, Léo, esse método mudou a minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. Entendeu? Eu quero receber essa mensagem. Caramba, Léo, esse método, esse método mudou a minha vida, tá? Então a neurociência explica para nós, né? O cérebro é programado para proteger você do desconforto. Sempre que algo exigir esforço real, ele ativa o sistema de defesa, a amígdala do cérebro, que dispara medo, ansiedade e autossabotagem. Crenças limitantes vivem no inconsciente. Tu não percebe que nem o teu coração, não sei, não percebo que ele tá batendo, mas ele tá batendo agora. Eu não percebo que eu tô respirando, mas eu tô respirando. Eu tô fazendo trocas gasosas. Entra O2 e sai CO2. Então, quando você entra num desafio, como o método Atentamente, essas crenças sobem à superfície. Porque agora há uma ameaça real no seu padrão de identidade. Você tem que mudar a sua identidade. Você tem que mudar quem você era. E aí vem as crenças. E aí vem aqui, ó, o medo. Né? Anota aí. O medo é o maior mentiroso que existe. Escreve aí para tu nunca mais esquecer. Então, toda vez que tu tiver com medo, todo pensamento que vier é mentira. Pegou? Escreve aí, pessoal. Tá? Não adianta eu ficar falando aqui e vocês não gravarem essas informações. Ó, o Guilherme comentou aqui, né? O medo é a maior ferramenta do diabo. Recomendo o livro Mais Esperto que o Diabo. Perfeito, é um livro que vale muito a pena ler, tá? Então, para resumir aqui, pessoal, desafios são espelhos mentais. Eles mostram o que está escondido. E é isso, e isso é uma coisa boa. Por quê? Só se transforma aquilo que é revelado. Então você consegue mudar aquilo que tu sabe que tu precisa mudar, tá? Então o método, ele não é só técnica de estudo. Ele foi feito para romper esses bloqueios mentais e te ajudar a reconhecer essa autossabotagem, criar novas conexões neuronais, com experiências positivas, aumentar a confiança com micro vitórias. Então a gente vai trabalhar com micro vitórias, tá? Aí aqui eu vou trazer como exemplo para vocês, né? Desafios versus bloqueios. Então tem o desafio de emagrecer. Quais são os bloqueios que aparecem? O desafio é físico, mas, né, como eu falei antes, ele é muito mental. Nos primeiros dias, tudo vai bem. Aparece aquele doce depois do almoço ou a desculpa perfeita para não internar. Então, você, pô, vou emagrecer, vou fazer dieta, comprou o nutricionista, assinou a academia até você comer aquele docinho e você pensar, pô, comi o doce aqui, nem vou ir na academia hoje. E aí a tua mente vem aqui e começa, ó o medo, ó o mentiroso aqui, ó. Você nunca consegue emagrecer. Você sempre desiste no meio do emagrecimento. Só hoje não vai fazer a diferença. É tipo assim, cara, eu vou comprar essa roupa aqui no shopping. É 15 reais, Léo. O que que tem 15 reais? Eu vou comprar essa capinha aqui pelo telefone. Ah, vou comprar esse tênis aqui, Léo. É 30 reais por mês só. Vou parcelar no cartão 30 reais por mês. Aí você vai somando, entendeu? Eu mereço esse lanche. O dia foi difícil. Aí você chega em casa cansado e come a geladeira inteira, né? Bloqueios que surgem. Bloqueio da compulsão emocional, né? Que é você comer as tuas emoções. Muitos alunos que eu atendo na mentoria têm esse bloqueio, tá? Que a pessoa come as emoções. Tá triste, come. Tá feliz, come. A pessoa não come para nutrir o corpo dela, ela come as emoções. É muito comum isso na mentoria individual. Crença de que não tem força de vontade, medo do julgamento ou de falhar de novo, né? Pô, já tentei emagrecer tantas vezes, mais uma vez sem sucesso, né? E é isso que vai vir na tua mente ao longo da aplicação do método, tá? É isso que vai vir para ti. Outro desafio, né? Guardar dinheiro. Quais são os bloqueios que aparecem? Não consigo guardar nada, Léo. Parece que se esforçar, se nunca sobra nada. Eu ganho pouco. Como é que eu vou guardar dinheiro se eu ganho tão pouquinho, Léo? Eu mereço um mimo, eu mereço uma blusinha. Eu trabalho tanto, né? Aí vem aqui. E aí vem a impulsividade financeira, a sensação que não merece prosperar, né?
Isso é inconsciente, pessoal, não é consciente. É inconsciente. Isso que eu quero que vocês levem na aula de hoje. Isso opera a nível inconsciente, tá? Beleza, pessoal. Entenderam essa parte aqui? Antes de eu entrar nas tarefas do desafio? Entenderam isso? Fez sentido para vocês, pessoal? Ó, a Jennifer falou que sim, a Lívia sim, Elaine, o Joel. É importante vocês entenderem essa parte, tá? Ó, o Joel falou: o medo é o maior mentiroso que existe, né? A Renata, eu estou há mais tempo no método e posso afirmar que ele mudou a minha vida. Não sou mais a mesma. Que legal, Renata, que legal. Fico feliz que você tenha mudado a sua vida através do método, né? Então vamos lá, pessoal. Então, o desafio, né? Deixa eu mostrar aqui o sumário do desafio, tá, para vocês. Esse documento aqui eu vou liberar ele para vocês depois, tá? Então podem ficar tranquilo que depois vocês vão poder ler ele com calma, tá? Então, o desafio ATM Map, então ele vai começar na próxima segunda-feira, dia 23/6, tá? Então, eu vou dar essa semana aqui para vocês, né, terminarem de ver as aulas do módulo Primeiros Passos, né? Acho que todo mundo ali, pelo que eu conversei, né, a galera que me mandou mensagem no Instagram ou que comentou lá na plataforma, a maioria conseguiu ver as aulas do módulo Primeiros Passos, né? Foram poucas pessoas que não conseguiram assistir às aulas do módulo Primeiros Passos, né? Então todo mundo assistiu ali as aulas, fez resumo, né? E então já tem uma ideia já do que é o método, faz o TEC, o que é o PBL-ATM, né? O que é o Wikimap, que você vai organizar ali o tempo da tua semana, a estrutura da redação, né? O ATM Head, né? Então tu vai fazer a alusão histórica, tu vai contextualizar a tese e os argumentos, aí o desenvolvimento e a conclusão da redação, né? Então, 10 dias você já vai conseguir ali aprender a sua redação, tá? Quem não assistiu ainda, pessoal, amanhã, amanhã não, né? Quinta-feira é feriado. Então, assim, no máximo até quinta-feira tem que ver as aulas do módulo Primeiros Passos, pessoal, tá? Então, assim, é aquilo que eu não posso mentir para vocês, né, pessoal? Tem que ser transparente e honesto aqui com vocês, tá? Então, assim, não adianta você comprar o método, né? Passar o cartão e não ver as aulas, não aplicar a metodologia de estudo, ok? Tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, esse desafio, tá? Esse desafio ATM Map, ele vai ter 12 fases, tá? Ele vai ter 12 fases. Fase um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? São 12 fases. Então ele começa no dia 23 de junho e vai até o dia 14 de setembro. Tá? São 12 fases, ok? 12 semaninhas. Então, geralmente, tá? Ele vai começar então na segunda-feira e termina no domingo. Então são 7 dias. Ao longo da semana você vai ter tarefas que você tem que cumprir essas tarefas. Ao longo de cada semana você vai ter aqui as tarefas que você tem que fazer, tá? Cada tarefa vai ter um objetivo específico, ok? Tá? Então aqui, esse aqui é o mapa, tá? É o desafio ATM Map, né? Então, map de mapa, né? Tu tem um guia ali, tu tem tudo que tu tem que fazer, ok? A gente vai começar aos pouquinhos e vai evoluindo, né? Então, essa primeira parte, que são as 4 primeiras semanas, é uma parte, assim, de início, né? Para estimular os alunos, aquele começo, ok? Beleza. Então vamos falar da fase um. Então a fase um, tá, pessoal? Ela começa no dia 23/6 e vai até o dia 29/6. Então na próxima segunda-feira começa então oficialmente o desafio ATM Map. Ok? Tá? E aí eu coloquei uma frase aqui que eu gosto bastante, tá? A boa madeira não cresce com sossego. Quanto mais forte o vento, mais forte as árvores. Então eu sei que muitos de vocês, né, investiram no método, fizeram a inscrição com a expectativa de ser algo fácil, né? E na verdade, pessoal, eu quero deixar vocês mais fortes. Então não é que o método é fácil, não é que a medicina é fácil, mas é que vocês vão se transformar do ponto de vista mental, do ponto de vista cognitivo, entende? Vocês vão se desenvolver tanto ao longo da metodologia que passar em medicina, fazer os cálculos de matemática, os cálculos de física, vai se tornar fácil.
Então, a boa madeira não cresce com sossego. Quanto mais forte o vento, mais fortes são as árvores. Grava isso. Léo, qual que é o objetivo, então, da fase um, tá? É dar o primeiro passo com clareza e alinhar a sua mentalidade, organizar a sua rotina de estudo e começar a aplicar o método ATM na prática. Então, você vai sair daquele aluno que está muito tempo sem estudar. Então, tem alunos que estão 10 anos sem estudar, 15 anos sem estudar, né? Que estão muito tempo longe dos conteúdos do Enem e dos vestibulares. Então, nosso objetivo é dar esse start inicial aí para esses alunos que estão começando do início, tá? Então, vamos lá para as tarefas que vocês vão fazer ao longo da semana, tá? São 5 tarefas, tá, pessoal? 5 tarefas que você tem que fazer ao longo dos 7 dias, ok? Primeira tarefa, bem simples, tá? Tu vai fazer uma publicação na comunidade do ATM, tá? Então você vai botar lá o seu nome, a sua idade e a sua cidade. Então, pô, meu nome é José, eu sou do Maranhão, tá? Tenho 25 anos, por exemplo. Por que que tu escolheu medicina? Ah, eu escolhi medicina porque é o meu sonho ser o primeiro médico da minha família. Eu escolhi medicina porque eu quero ter um desafio profissional, né? Eu peguei vários alunos que fizeram outras faculdades, né? Alunos que fizeram fisioterapia, nutrição, biomedicina, e que hoje, né? é, Você precisa o quê? Você precisa de um desafio, né? Um novo objetivo, um novo propósito, né? Então tem muitos alunos que são de outras áreas e que estão aqui, né? E que desejam seguir na medicina como um crescimento profissional, tá? Você vai colocar ali. Quais são as suas principais dificuldades hoje? Pô, eu tenho filhos, eu tenho pouco tempo para estudar, eu tenho dificuldade em matemática, eu não sei redação, tá? E como é a sua rotina atual de estudo ou trabalho, tá? Se só estuda ou se estuda e trabalha, ok? Então, essa apresentação é o ponto de partida e que vai marcar o seu recomeço. Aí você usa essa hashtag aqui, ó. Desafio ATM 2025, tá? Então, essa é a hashtag. Vou até botar em vermelho aqui, ó, para vocês verem, tá? Desafio ATM, tá? Então, toda publicação que você fizer lá na comunidade, você usa essa hashtag, tá? Tem um videozinho explicando ali como é que é a comunidade lá no módulo Comece por Aqui. Segunda tarefa, assistir às aulas do módulo Primeiros Passos, que acho que todo mundo viu, né? Que é o módulo introdutório. E para cada aula, escreva um resumo curto, tá? Não precisa fazer um livro. O que que eu aprendi nessa aula e como que eu vou adaptar isso para minha rotina de estudo. Então eu aprendi lá o Wikimap. Eu tenho que calcular a quantidade de horas que eu vou estudar na semana, dividir essas horas pelas matérias que eu vou estudar, né? Colocando, por exemplo, matemática, redação, que são matérias que são mais importantes. Você coloca mais tempo nas matérias mais importantes. Ah, Léo, eu vou fazer o vestibular da Estadual do Maranhão. Lá é peso 2 para linguagens. Aí você liga um neurônio com outro neurônio, né? Faz uma sinapse química, aí você pensa. Se eu for fazer o Enem, redação e matemática vale mais, logo eu estudo mais. Se o outro vestibular que eu vou fazer, português, vale peso 2, o que que eu vou fazer? Eu vou estudar mais português. Não precisa ser o Einstein para entender esse raciocínio, tá, pessoal? Então não precisa, não, né? Eu tento desenhar, tento explicar ao máximo, mas esses raciocínios básicos vocês têm que ter, tá? Então, e aí faz um resuminho curto ali, né? Bate uma foto e publica na comunidade. Eu faço um videozinho ali mostrando os resumos, tá? Tem que ser uma foto nítida, tá, pessoal? Ok? Para mim poder ver e para a equipe poder ter acesso a esse material e ver se você realmente está aplicando o método, né? Porque tem gente que depois que vai mal no Enem bota a culpa no método, né? Ah, que o método não funcionou, que o método isso e aquilo. Aí tu vai ver a pessoa não aplicou nem 5% do método, né? Então, como é que o método não funcionou se o cara aplicou, não viu nem 5% da metodologia de estudo, né? Então, não tem lógica, né? Não tem uma base para essa argumentação, tá? O 3, assista, né, todas as aulas do módulo GPOM, tá? Então, tem o módulo Primeiros Passos e o módulo GPOM, tá? E publica, então, usando a hashtag desafio ATM 2025, tá? E depois, né, você vai fazer um P3R, tá? Pegando o Enem 2023, dia 2. Então, tu vai lá no módulo material, ATM, tem lá o Drive com todos os simulados, aí você baixa lá Enem 2023, ou o vestibular da sua preferência. Léo, eu vou fazer a Universidade Federal da Bahia. Tranquilo. Não é pelo Enem, tem vestibular próprio, ou né, a estadual, enfim. Hoje a maioria é Enem, né? A maioria das federal é tudo pelo Enem, tudo SISU, né?
É difícil porque gasta muito dinheiro para federal fazer o vestibular, né, pessoal? Então, é, a Universidade Federal ela gasta para fazer o vestibular. Ela tem que contratar professor para corrigir a redação, ela tem que imprimir as provas, tem que contratar um fiscal. Então, para eles é muito mais benéfico pegar a nota do Enem, né? Usar a nota do Enem, tá? Então, por isso que é, a gente orienta, né? A maioria dos alunos focar no Enem. E até os vestibulares, eles acabam copiando muito, né, o modelo do Enem, tá? Mas se você quiser fazer o seu vestibular, não tem problema, tá? E aí, bate uma foto, então, da quando você fizer o vestibular, você fizer o simulado, né? Você fizer ali o protocolo P3R, que eu ensinei lá na aula do módulo introdutório, né? O protocolo P3R, você bate foto ali e faz. Lembrando, né, pessoal, eu já falei na aula, mas vou repetir aqui. Se você está começando do zero, se você não sabe nada, você só vai ler a prova e tá tudo bem, tá? Lê a prova ali, vê e tá tudo bem. Esse vai ser teu simulado no começo. Aí vai lá depois, faz o PBL-ATM e aí você vai aprender as questões, tá? Aí a quinta e última tarefa, tá? Você vai pegar um GPOM, né? Fazer um GPOM completo com todos aqueles passos que eu ensinei para vocês para cada matéria, tá? Escolha um conteúdo. Então, um conteúdo de física, um de matemática, um de química e de biologia. Então, por exemplo, física pode ser, por exemplo, circuitos elétricos, matemática, estatística, química, compostos orgânicos e biologia, botânica. Escolhe um conteúdo para cada matéria e faz o GPOM completinho, tá? Tem lá o módulo, né? Então, obviamente, você vai ver o módulo GPOM e vai saber como fazer o GPOM, tá? Então, vê o módulo e depois faz ali o seu GPOM, tá? E aí você pode usar a inteligência artificial para poder te ajudar a fazer o GPOM bem tranquilo, tá? Então, posta esses 4 GPOMs lá na comunidade dos alunos usando a hashtag Desafio ATM 2025, tá? Então, o que acontece, pessoal? Todas essas atividades têm que ter uma comprovação, tá? É obrigatório ter essa comprovação, tá? Então, faça o post na comunidade com fotos ou prints de todas as tarefas concluídas até o domingo, dia 29/6, tá? O que que eu recomendo, tá? Isso não é uma regra. Eu recomendo você fazer aqui esse simulado no sábado e domingo. E aí você começa a semana lá no dia 23 com o simulado, tu já fez o simulado. Então não deixa o simulado para fazer durante a semana, faz o simulado sábado e domingo. E aí tu começa a semana para corrigir as questões com o simulado já feito. Léo, sábado e domingo eu trabalho, não consigo, tenho. Beleza, faz na segunda-feira. Mas eu, particularmente, prefiro fazer no sábado e domingo. Por quê? Na segunda-feira eu já tô com o simulado pronto, entendeu? Então, sábado e domingo, tu faz ali 4 horas no dia um e 3 horas no dia 2, né? Então, cara, 3 horinhas ali tu faz o dia 2 tranquilinho, não vai atrapalhar o seu domingo, não vai atrapalhar o seu sábado. Faz o simulado ali do dia 2 e começa segunda-feira, dia 23 com o pé direito, tá? Orientação para vocês. Então, nesse sábado e nesse domingo agora, pega e faz o simulado. Aí tu chega na segunda-feira e já tá pronto. Aí é só você fazer a correção. Entendeu? Entendeu? Aí isso até já dá um sentimento, pô, cara, já fiz o simulado. Porque às vezes se você deixa o simulado para fazer durante a semana, às vezes você vai fazer o simulado lá na quinta-feira, sabe? E aí você tem que fazer os PBL da TM, tem que fazer GPOM, tem que ver as aulas, e pô, já é quinta, quarta-feira. Aí tu fez o simulado no sábado ou no domingo, tu começa a segunda-feira já com o pé direito, tá? É, enfim. E aí você vai postar então na comunidade, tá? Beleza. Então a fase um, pessoal, são 5 atividades que você tem que fazer, não é nada. Não vou pedir para tu inventar a roda, descobrir uma fórmula, entendeu? Não, pessoal, são coisas simples, práticas, são coisas assim que vai ajudar vocês a aplicar a metodologia de estudo, né? E sair da inércia, tá? Dúvidas, pessoal, sobre a fase um? A Michelle falou: fora a prova, o desafio é o controle emocional e físico. O barulho do ventilador foi o que mais me irritou. Isso aí, querida, isso aí. Por isso que a gente treina muito simulado, tá? Muito, muito simulado. Léo, posso fazer o tec todo dia? Faço pela manhã e corrijo de tarde. Maravilhoso, querida, maravilhoso, né? É um nível de performance que é o ideal, tá? Se eu pudesse, todo mundo faria assim, né? Mas eu sei que não é todo mundo e às vezes não vale a pena você queimar a largada, né? Como consigo acessar essa aula gravada? Só agora consegui acessar a aula. Boa noite.
Como usar a IA para nos ajudar a fazer o GPM? A Nara perguntou, né? Tem lá no módulo, tá, querida? Tem no módulo lá, tem aulas explicando, tá? É bem simples de utilizar a IA, tá? Bem fácil. Ela ajuda bastante, facilita o teu GPM, tá? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Acho que é bem claro, né? Eu expliquei bem certinho, né? Ó, o Thiago perguntou: Léo, eu tava tentando fazer uma publicação com duas imagens dos resumos que fiz e não consegui, só consegui publicar uma foto por vez. Infelizmente, a plataforma só permite isso, tá? O que tu pode fazer é gravar um vídeo, né? Então, ao invés de você bater a foto, tu faz o vídeo ali e manda o vídeo, tá? Bem tranquilo, não tem esse problema. Beleza, então vamos para a fase 2, tá, pessoal? Então todo mundo entendeu a fase um. A fase 2, então, que é o TEC e o ATM Red, tá? Então ela começa no dia 30 do 6 e vai até o dia 6 de julho, tá? A frase dessa semana: o encontro da preparação com a oportunidade gera o evento que chamamos de sorte. Né? Então, quando eu passei em medicina, muita gente falou, foi sorte, né? Tu deu sorte que conseguiu passar em medicina. Mas não foi, né, pessoal? Me preparei bastante, foi muita estratégia, muita técnica, né? Eu até falei hoje pro Lucas, né? Foi um dos alunos que eu dei mentoria hoje, né? Mentoria individual. E aí eu até falei pra ele. Tu fala assim pra mim, Léo, vamos derrubar essa árvore aqui. Aí você dá uma faca pra mim, aquelas faquinhas de serrinha, sabe? Aí eu vou lá na árvore e fico lá com a faquinha de serrinha. Horas e horas, e a árvore não tem jeito de cair. Aí eu falo assim, pô, não tem como eu derrubar essa árvore com uma faca de serrinha, né? Eu peço, pô, me dá uma motosserra em menos de um minuto eu derrubo a árvore. O que que isso quer dizer, pessoal? Tu não precisa ir na força bruta. Não é na força bruta, é com técnica, é com jeito, com estratégia, entende? O objetivo da semana, então, pessoal, começar a treinar a prova, né? Começar a fazer prova, sujar a mão de terra, né? Então, o foco do TEC e do ATM Red é isso. É o dia do Enem, o dia do vestibular, como tu vai fazer a redação, como tu vai fazer matemática, qual a estratégia para linguagens, né? Linguagens, lembra que é um textão mais longo. Então, qual vai ser a tua estratégia para linguagens? Qual vai ser a sua estratégia para biologia? Então, tudo isso tem que estar treinado. Não adianta você chegar um dia antes do Enem eu vou montar a minha estratégia. Tu monta a estratégia antes de começar o estudo, entendeu? Tarefas da semana, então, pessoal. Assistir todas as aulas do módulo Tech. Faça um resumo prático das estratégias que mais fizeram sentido para a sua rotina. Publique o resumo na comunidade dos alunos. Lembrando, não precisa ser um livro, tá? É um resumo. O que que eu aprendi e o que que eu vou botar em prática, tá? Tarefa 2: assista ao módulo ATM Red. Faça um resumo com os principais aprendizados e estrutura, né? Então, a estrutura da introdução, a estrutura ali de desenvolvimento e a estrutura de conclusão, tá? Tarefa 3: realize o seu 1P3R na semana, né? Com base no Enem 2023, dia 2. Ou o vestibular da sua preferência, tá? Tire uma foto da prova que você utilizou para provar que você fez o simulado ou que você leu as questões. Lembrando, Léo, tô começando do zero, não sei física, não sei matemática, tô vindo do zero. Lê as questões, conheça seu inimigo. Léo, mas eu não sei nada. Ninguém nasce sabendo. Você aprende fazendo, pessoal. Você não aprende vendo. Você não vai olhar o cara construir um prédio e vai conseguir construir um prédio. Não é assim que funciona, pessoal. Tá? Tarefa número 4. Escreva um ATM Head completo. Tá? Tu vai pegar lá o tema. Por exemplo, tu fez o Enem 2023. Vai pegar o tema do Enem 2023 e vai fazer ali seguir a estrutura do ATM Head. Vai usar uma alusão histórica, contextualização, tese. Léo, não sei o que é tese. Tem um material lá no módulo, né, lá na aula do ATM Red, tem um material com 120 páginas. Lá tem o que é alusão histórica, tem exemplos de alusão histórica, tem exercício de alusão histórica, tem exercício de contextualização, tem exercício de argumentação, tem citações coringas, tem um material completo lá para você, em 10 dias, conseguir fazer uma redação, tá? Então você vai fazer a sua redação, vai escrever ela no bloco de notas ou documento Word, copiar o texto e colar na comunidade dos alunos. Por que que não é foto, tá? Porque a foto não é legível, né? Às vezes os alunos mandam uma foto lá que o time não, a pessoa da equipe não consegue ver o que está escrito na redação. Então, se tu escreve no bloco de notas, dá para ver. Aí você posta lá. Por quê? Para ficar registrado.
Porque às vezes o aluno fala, nossa, mas eu fiz o método e eu fiz a redação do Enem e tirei 600 pontos. Daí eu peço, tá, manda a redação. Vamos dar uma olhada. Aí na redação do cara, não tem alusão histórica. Tá, mas eu passei o módulo inteiro, foram 12 aulas falando que a redação tem que ter uma alusão histórica. Ou começar com uma citação. Aí não tinha. Aí a argumentação do cara, não tem dados, não tem fatos, não tem citação. A proposta de intervenção não tem o detalhamento, não tem o agente que vai fazer, a finalidade, como que vai ser feito tem lá. O governo tem que criar empregos. O governo não cria empregos, pessoal. A não ser que ele abra um concurso público. Então o detalhamento é o quê? O governo federal vai abrir vagas de concurso público para a contratação disso, para resolver sabe? Tem que ter o detalhamento. Por isso que eu prefiro, através de parceria público-privada, o governo federal vai fazer o incentivo fiscal para as empresas do setor tal, 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 para que haja, né, um incentivo fiscal, uma redução fiscal, e essas empresas vão resolver esse problema que tem na sociedade. Entendeu? Então, tem que ter detalhamento, tem que fazer uma boa proposta de intervenção, seguindo as regras de quem? Quem coloca as regras no jogo? Eu? Não. Quem coloca as regras do jogo é o Enem, ou o vestibular que você vai fazer. Então você pega as regras do jogo e você usa as regras do jogo. Então lá ele está falando que tem que ter uma argumentação. Então tu vai ter uma argumentação, entendeu? E aí tem vários exemplos lá no material de como fazer isso, tá? Beleza. E aí, de novo, né? Tem que ter toda a comprovação obrigatória, né? Tem que postar os resumos e registros dessas atividades. Tem que ser postado na comunidade até domingo, dia 6 do 7, tá? Para provar que você está aplicando o método, né? Porque depois que o aluno é reprovado, aí a culpa é minha, né? Sempre a culpa é do professor, né? Mas daí tu vai ver o cara não aplicou nem 2% do método, né? Então, como é que a culpa é minha se o cara não aplicou nem 5%, né? Vamos ver dúvidas aí, pessoal. Dúvidas? Ó, a Yasmin perguntou aqui, Léo, vou fazer o Enem, linguagens peso 2, humanas peso 2 e natureza 3,5. Dessa forma, como o peso de linguagens é 2, você não acha que seria extremamente importante estudar mais português do que matemática? Visto que matemática tem peso um na minha situação. Então, assim, querida, lá na aula, né, eu até falo sobre isso, né? Eu falo, dou um exemplo de uma aluna que ela fez o vestibular da Universidade Estadual do Maranhão. Lá tem 60 questões e 30 questões é linguagens. Então, se no Enem tu estuda mais matemática, aqui tu vai estudar mais o quê? Se matemática são 6 questões e tem 20 de linguagens e 20 de humanas. Obviamente, né? Não precisa ser o Einstein, não precisa ser nenhum gênio para tu entender que tu tem que estudar mais na matéria que tem um peso maior, tá? Então isso é importante, tá, pessoal? Vocês têm que adaptar os conceitos para a realidade de vocês, tá? Isso é extremamente importante. Então, eu trouxe um conceito. Se um acerto de matemática no Enem vale mais do que um acerto em português, desse modo eu estudo mais matemática. Agora, o contrário. Se um acerto em português, biologia e química vale mais, eu estudo mais essas matérias e menos matemática. Isso é raciocínio lógico. Tem que pensar, tem que raciocinar, tá? Adaptar para a nossa realidade. Exatamente, tá, Jennifer? E eu falo isso, pessoal, porque na faculdade de medicina é assim que funciona, né? Em outras faculdades, acredito que também. Eu lembro até hoje de um professor meu, ortopedista, né? E ele. Nós tínhamos uma aula lá sobre membro superior, né? E aí ele dando essa aula, e ele falou: Eu não vou dar aula para vocês, pessoal, porque se eu der aula para vocês, vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Eu quero que vocês dão aula. Porque se vocês derem a aula, vocês vão gravar o conteúdo. Eu quero fazer vocês pensar. Aí ele sentou lá no fundo e mandou dar aula. E foi um dos melhores professores que eu tive. Por quê? Porque ele não entregava o conteúdo, ele forçava eu ir lá e buscar o conteúdo. Uma coisa é eu dar o peixe, outra coisa é eu ensinar a pescar. E por isso que o Brasil é um dos piores do mundo em educação. Porque no Brasil o foco é no professor. Tudo é culpa do professor. Se o aluno reprovar, é culpa do professor.
né? Tu pode ver, por exemplo, né, pegando séries iniciais, né? A criança vai mal na escola. É culpa da professora. Ah, meu filho foi. Meu filho não está aprendendo, é culpa da professora. Né? Então, tudo é o professor isso, o professor aquilo. Só que o aluno tem que tomar essa autonomia e buscar pensar e raciocinar. Porque no dia do Enem vai estar você, a caneta Bic e o Google do cérebro. Entendeu? Não vai ter videoaula, não vai ter o professor para te ensinar, vai ter a tua mente e você vai ter que puxar essas informações, tá? Sim, Henrique, o próximo plantão Tira Dúvidas vai ser dia 24, tá? Na próxima terça-feira. Aí vocês vão aplicar essas atividades aqui, vão trazer as dúvidas e daí a gente vai falar na próxima terça-feira, tá? Ana Clara, eu faço GPOMs do PBL que eu já terminei de pesquisar todos os conceitos, ou mesmo se eu tiver só feito um PBL e aprendido, por exemplo, três conceitos, eu faço GPOM mesmo assim? Então, assim, querida, no começo, tá? Você faz isso que tu disse, tá? Então, você fez o PBL ATM. Exemplo, vamos deixar prático aqui. Tu fez o PBL ATM de estatística. Você fez você descobriu ali o conceito de mediana, o conceito de moda e o conceito de média ponderada. Três conceitos de estatística que são muito cobrados na prova. Ou no Enem ou no vestibular, qualquer prova, tá? Estatística, qualquer vestibular que você for fazer vai ter estatística. Aí, beleza, eu vou fazer um GPOM para média, para moda, para mediana e para média ponderada. Eu posso fazer um GPOM para estatística ou um GPOM para cada tópico que eu quero aprender. No começo, tu faz para cada tópico. Quando tu evoluir no GPOM, tu consegue fazer para o conteúdo inteiro. Eu, por exemplo, eu pego o conteúdo inteiro, mas é treino. Entendeu? Tem que treinar bastante. Então, no começo, faz separado e depois tu faz para o conteúdo todo, tá? E o PBL ATM é a mesma coisa. Fiz o PBL ATM, não peguei todo o conteúdo, faz outro PBL ATM, divide. Microaprendizados, lembra? São microaprendizados. O cursinho e os vestibulares, eles são ruins por quê? Porque eles trabalham muitos conceitos em uma única vez. Então, eu prefiro fragmentar em microaprendizados. Exemplo, é muito mais fácil o aluno, em uma questão, aprender o conceito de mediana do que ele aprender todos os conceitos de estatística. Aí, semana que vem, estatística vai cair de novo no simulado dele. Por quê? É um conteúdo que é cobrado bastante. Então, hoje, ele aprendeu mediana. Semana que vem, ele aprende moda. Ele aprende média ponderada, tá? Que são conteúdos simples, né? A Ana Clara trouxe uma dúvida, né? Eu faço o outro PBL quando? No mesmo dia ou só quando eu fizer a mesma prova? Então, tu fez o simulado. Tu pode fazer, por exemplo, fiz o simulado de manhã. De tarde, tu já pode fazer o PBLTM, fica a teu critério, tá? O que eu recomendo? Faz o simulado sábado e domingo, corrige ele, né? Abre o gabarito e compara. Pô, essa questão aqui eu marquei letra B, o gabarito é C, errei. Essa questão eu marquei D e o gabarito é D, acertei, beleza. Vê ali, pô, de 100 questões, desculpa, de 90 questões, acertei 20 questões, um exemplo. Beleza. É o número que eu tenho ali. Vamos trabalhar em cima desse número, né? Porque é um valor de referência que tu tem. Eu, por exemplo, o primeiro que eu fiz de matemática, eu zerei em matemática, né? Então foi zero. Aí depois eu fui para 5, depois eu fui para 8, 12, 15, fui evoluindo gradativamente, até chegar em 32, que era o meu objetivo, tá? Em matemática, né? Ó, a Laura falou, no mapa de erros e acertos, eu devo colocar se errei ou acertei? Na verdade, tu vai fazer uma classificação, tu vai pegar três canetas. Caneta preta, caneta azul e caneta vermelha. Ou verde, qualquer outra cor, tá? Eu vou trazer aqui esse exemplo, três cores. A caneta preta, tu vai marcar as questões que tu acertou. A caneta azul, você vai marcar as questões que tu leu e não sabia fazer. E a caneta vermelha, tu vai marcar as questões que tu errou. Simples assim. Entendeu? Por quê? Hoje eu não tenho capacidade de fazer toda, que nem eu falei lá na aula para vocês. Hoje eu não consigo fazer todas as questões, mas eu vou construindo base. No começo tu só vai ler. Eu, por exemplo, eu nem conseguia fazer as questões de matemática porque eu não tinha base. Aí eu fui fazendo PBL ATM, análise cirúrgica, brainstorming, as quatro perguntinhas, né? Como que esse conteúdo aparece no meu dia a dia? Qual que é a relação desse conteúdo com outras matérias?
O que que eu já sei desse conteúdo, né? Fazer o recall, a recuperação ativa. E aí tu vai construindo base. E aí, conforme você for construindo base, você vai evoluindo e vai aumentando o teu número de acertos. Aí tu começa com 5 acertos. Depois você vai para 10, para 15 e vai evoluindo gradativamente, tá? Beleza, pessoal. Eu vou terminar aqui de falar as tarefas e depois eu volto para responder as dúvidas, tá? Então a fase 3 começa no dia 7/7 e vai até 13/7, tá? Então vamos lá. O objetivo aqui, então, é o que eu estava respondendo as dúvidas de vocês, né? Aplicar o método PBL-ATM, tá? Para você aprender os conteúdos, ok? Então, tarefa número 1, ver todas as aulas do módulo PBL-ATM, executar um PBL-ATM completo para cada disciplina, física, química, biologia, matemática e humanas, tá? Léo, mas o vestibular que eu vou fazer, linguagens é a matéria que vale 4 pontos. Então você coloca um PBL-ATM de linguagens, tá? É o mesmo protocolo, é o mesmo passo a passo, tá? O pessoal acha que linguagem é diferente, é a mesma coisa. Análise cirúrgica, brainstorm, método investigativo, tempo e mapa conceitual. Mapa conceitual é o quê? É o que vira a folha e escreve o que, que tu aprendeu do conteúdo. Porque hoje eu dei uma mentoria, eu perguntei para a aluna. Tá, tu faz aula particular de química. Terça-feira da semana passada, o que que tu aprendeu na aula particular de química que se cair no Enem não tem como tu errar? Ela lembrou que estudou pré-sal. Aí foi o que ela conseguiu lembrar. Há 7 dias, tá? 7 dias, imagina no Enem. Tem que lembrar o que tu estudou há 5 meses, há 6 meses atrás. Entendeu? Então você faz o mapa conceitual, porque é a parte mais importante do PBL-ATM, tá? Beleza. Aí você então executa ali, faz o PBL-ATM e aí você vai fazer um vídeo ou uma foto que seja visível, que seja legível para entender o que, que tu escreveu, né, no seu PBL-ATM. Porque tem aluno que é malandro, né? O brainstorm são 4 perguntas que você tem que fazer. O que, que eu já sei sobre aquele conteúdo, né? Qual a relação desse conteúdo com outras matérias? Como que esse conteúdo pode ser cobrado em novas questões, né, baseado ali nas alternativas? E qual que é a relação desse conteúdo com o meu cotidiano? Então, tem aluno que eu oriento isso na aula e na prática ele não faz. E aí chega na hora do Enem, ele erra as questões e não sabe por quê. Então tem que postar ali para a gente ver se tu tá fazendo certo o seu PBL-ATM, tá? E a terceira tarefa, né? Deixa eu só, não sei por que que tá aparecendo aqui. Aqui. E a terceira tarefa, então, é você fazer um P3R. Então, lembra, todo sábado e domingo você tem que fazer um simulado. Entendeu? Para quê? Para começar a segunda-feira com o pé direito. Aí você vai fazer, então, o Enem 2022, dia 2. É a orientação. Ou o vestibular. Léo, vou fazer o vestibular aqui da estadual. Léo, vou fazer o vestibular aqui da federal. Pode fazer o vestibular que você for fazer, não tem problema. Tá? E aí você então vai postar na comunidade, né? A prova ali, o simulado, quando você fizer, tá? E a quarta atividade, escrever uma redação HTML completa, escreve no bloco de notas ou digitalizada, sem foto, e depois escolhe o texto na comunidade dos alunos, tá? Sempre usando a hashtag Desafio ATM 2025, tá? E aqui então a comprovação das atividades até o dia 13/7, tá bom? Beleza. E a fase 4 então, tá? Que é uma fase mais de produtividade, tá bom? Então, nessa fase de produtividade, nosso objetivo é organizar a tua rotina de estudo de forma inteligente, previsível e com leveza, sem fazer tu sofrer. Então, quantas horas tu consegue estudar? Quantas horas tu consegue estudar de linguagem? Quantas horas tu consegue estudar de matemática? Entendeu? Para você organizar bem a sua semana, tá? Beleza. Aí, o que que você tem que fazer na semana 4? Você vai, então, fazer um P3R, então o protocolo P3R toda semana tu vai fazer, bate foto e posta na comunidade. O 2, faça o PBL-ATM, então de 5 questões, de física, matemática, biologia, química, humanas. Se você for fazer vestibular que tem peso alto para linguagem, aí você coloca linguagens, tá? E postar então o PBL-ATM lá na comunidade dos alunos, assistir todas as aulas do módulo Wikimap e depois postar, né, um resumo, né, como que tu vai aplicar isso na sua rotina de estudo. E a quinta atividade, então, é assistir todas as aulas do módulo AIDC, tá? Que é Análise Individual de Desempenho Cognitivo, tá bom? E depois você tem que publicar, então, todas as atividades, tá? No dia 20/7, tá bom? Então, vamos focar aqui na primeira fase, né? E aí, semana que vem,
A gente vai fazer o plantão tirar dúvidas, aí eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiveram aqui sobre a fase um, tá? E depois a gente vai para a fase 2, tá? Então as outras fases eu nem vou falar para vocês hoje, tá? Para não confundir aí a cabeça de vocês, são 12 fases, tá? Então a gente levaria muito tempo aqui para explicar para vocês. Então hoje eu vou explicar só a fase um. E aí depois, lá no dia, na semana aqui do dia 14 ao dia 20 é que a gente marca uma mentoria e aí eu explico então até a fase 5, fase 6, fase 7 e a fase 8, tá? E aí depois eu explico então a terceira parte, que é a fase 9, 10, 11 e 12. Então a primeira fase aqui, né, a primeira parte, que são essas quatro fases, é mais tranquilo, tá? É bem mais tranquilo. Depois a gente vai evoluindo, né? Vai tendo mais atividades que você tem que fazer, tá? E depois eu vou disponibilizar então esse material aqui para vocês, tá? Para vocês terem registrado ali todas as atividades, tá? Então vamos deixar um tempinho aqui no final para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Ó, o Guilherme perguntou, Léo, qual nota você estima seguindo o método até o Enem? Falo de média geral. Minha internet caiu. Então, assim, o Lucas, né? Vamos pegar um exemplo concreto, tá? O Lucas, que é um aluno que passou agora em Salvador, ele tirou 770 no Enem, tirou 940 na redação. Então, assim, depende muito de você, né? Depende muito da sua dedicação, da tua estratégia de prova, né? Então, por exemplo, no Enem, uma questão de natureza, uma questão de matemática vale mais do que uma questão de linguagens, uma questão de humanas. Então, isso tem que estar bem, tem que estar bem conectado ali com a tua rotina de estudo. Redação, tu tem que chegar com ela pronta, tu tem que bater ali o checklist da redação do Enem, que é alusão histórica, contextualização, tese, argumento um, argumento 2, todo o desenvolvimento, a proposta de intervenção que vale 200 pontos. Então, tudo isso dá ali para você conseguir um bom desempenho, tá? Acertando 30, 35 questões em matemática, tu já consegue 800 e pouco em matemática, indo bem em natureza, né? Acertando, gabaritando biologia, gabaritando química, né? Indo bem em física, tudo isso ajuda ali você a conseguir ter um bom desempenho, tá? Mas não tem como dizer, tu vai tirar 800. Teve, por exemplo, a Luísa, que inclusive ela não conseguiu passar, né, pelo SISU, ela tirou 798, né? Mas ela fez o vestibular porque ela era para concorrência, ou seja, ela estudou em escola particular. Ela fez o vestibular da UNEB, né? Que é a Universidade Estadual da Bahia, e passou pelo vestibular e não passou pelo Enem. Então, às vezes também tem isso, né? Às vezes tu vai super bem numa prova, mas não a ponto de conseguir passar, mas no outro vestibular tu vai super bem. Ela tirou 10 na redação, gabaritou linguagens, né? Só usando o PBL ATM, né? Para linguagem. É a mesma coisa, tá? Às vezes o pessoal acha que linguagem é diferente. Linguagem é a mesma coisa, tá? Então, depende ali do seu esforço, tá? Ó, a Nara perguntou, Léo, e depois da 12ª semana? Aí a gente vai ter outras atividades, tá? Vamos focar primeiro nas 4 primeiras semanas, depois a gente fala do resto, tá? Vamos focar aqui agora, tá? Ó, a Jéssica perguntou, Léo, para conseguir tirar uma nota de corte acima de 800, né? Precisa acertar todas as questões fáceis e médias? Com certeza, tá, querida? Se você errar uma questão fácil, a tua TRI reduz assim drasticamente. Tá? Então, por isso que eu falo, né, pessoal, tem que ver também o perfil do aluno. O que que isso quer dizer? Tem aluno que, por exemplo, vai ir bem no vestibular e não vai ir bem no Enem. Porque o vestibular, ele não tem a TRI. Então, um acerto de português ou um acerto de matemática, ele vale a mesma coisa. Entende? Um acerto em biologia vale muito mais. E às vezes a galera que estuda para passar em medicina tem mais afinidade com o quê? Com matemática ou com biologia? Biologia, né? Então, tem que avaliar bem, né? O que que tu gosta mais, onde que você performa melhor, no vestibular, no Enem, tá? Então, tudo isso tem que ver. Mas, Léo, vou fazer o Enem, ele abre muitas oportunidades, SISU, ProUni, FIES, Programa Mais Médicos, financiamento, várias oportunidades. É uma prova, eu particularmente gosto bastante, né? Eu uso ela com vários exemplos dentro do método. Se tu quer tirar mais 800, tu tem que acertar todas as fáceis. Tu tem que acertar todas as médias, não pode errar. Se tu errar, tu até ri.
Baixa, reduz bastante. E biologia tem que gabaritar ela, porque biologia vale mais do que física e química, tá? O Henrique comentou aqui, vai depender do nosso esforço e dedicação. Com certeza, né, Henrique? É difícil dizer, né? Ah, tu vai tirar 700 e pouco, né? É difícil afirmar isso, tá? Porque às vezes tu passa numa faculdade e tu não passa em outra, entendeu? Tem outro contexto, né? Que às vezes a nota que tu tirou, tu consegue passar numa faculdade, mas não passa em outra. Por exemplo, uma faculdade federal é muito mais concorrida que uma faculdade interior, né? Então tem toda essa questão, que daí é um outro tópico, tá? Tem um workshop que chama Medicina de Graça, e lá eu explico tudo isso. Nota de corte, acertos, lista de espera, como funciona o SISU, como é que funciona o ProUni, tudo isso tem lá, tá? A Yasmin fez uma pergunta aqui, né? Aplicaremos o PEI em 8 semanas, estudando os principais tópicos juntamente com o ATM-Red? Então, assim, o PEI, né, o Plano de Estudo Inteligente, ele tem uma lista de conteúdos que são importantes você saber. Só que como que tu estuda esses conteúdos, né? Como que eu vou estudar os conteúdos? Tu faz o simulado, a partir do simulado tu faz o mapa de erro e acertos, e de segunda a sexta, tu vai fazer o quê? Tu vai corrigir as questões que tu errou. Aí eu pergunto pra ti, Yasmin, qual que é o conteúdo dessas questões que tu errou? Que conteúdos que eu vou estudar lá no PBL-ATM? É os conteúdos que são mais cobrados na prova. Aí tu pega a matemática, qual é o conteúdo de matemática mais cobrado? Matemática básica. Então toda semana tu vai estudar matemática básica porque vai ter questões de matemática básica. Segundo conteúdo mais cobrado em matemática e estatística. Toda semana tu vai estudar estatística. Terceiro conteúdo mais cobrado, geometria espacial. Toda semana tu vai estudar geometria espacial. Entendeu? Então ali é uma lista de conteúdos que são importantes, mas você vai estudar esses conteúdos através do teu PBL ATM. E você só compara. Pô, essa semana eu fiz PBL ATM do quê? Eu fiz de matemática básica, eu fiz de estatística, eu fiz de geometria, eu fiz de funções, eu fiz de equações. E aí você vai dando checklist lá no teu PEI, né? Que é o Plano de Estudo Inteligente, que é uma lista de assuntos mais cobrados. Tem o PDF lá, quem quiser baixar. Entendeu? Então, não é, eu vou seguir um, vou seguir a outro. Não, tu vai seguir o método. O método diz o seguinte: tu faz o simulado sábado e domingo, ou durante a semana, né? Eu só dou o exemplo de sábado e domingo, e durante a semana tu vai corrigir os conteúdos. O que conteúdos são esses? Os conteúdos que são cobrados na prova. Entendeu? Por quê? Eu não quero que vocês saibam biologia, eu quero que vocês saibam fazer as questões de biologia. Entendeu? Entendido, Yasmin? Yasmin que fez a pergunta ali, tá? Sim, ela entendeu. Show de bola. Isso aí, Yasmin. Esse é o raciocínio, tá? É uma lista de conteúdos, entendeu? A lista de conteúdos que são cobrados na prova. Mas tu vai aprender esses conteúdos fazendo PBL-TM. Ó, a Nicole perguntou: posso ver a resolução de questões? Não, tá, querida. Por quê? Porque tu deixa o teu cérebro preguiçoso. Toda vez que você vê uma resolução de questões, o teu cérebro pensa assim: por que que eu vou aprender a resolver essa questão? Se quando eu não sei fazer, eu vou lá no YouTube ou vou na plataforma de questões e vejo a questão. Se você seguir o PBL-ATM, análise cirúrgica, brainstorm, método investigativo e mapa conceitual, tu aprende como resolver as questões, entendeu? E aí você pode utilizar a inteligência artificial para que você consiga resolver as questões, entendeu? Então, esse é o raciocínio, tá, querida? Óbvio, né? Se você quiser, você pode ver resolução. Na minha opinião, não, porque tu vai aprender fazendo sozinha. E no dia do Enem, tu vai estar sozinha, tá? O Henrique falou, né? 25 provas e 60 redações é o mínimo. Isso aí, é o protocolo que nós temos, tá? 25 provas antigas e 60 redações, tá? Ó, a Yasmin falou: Léo, já iniciei o módulo. Como faz nos desafios? Continuo ou recomeço novamente? Se tu já viu os módulos, faz o resumo, né? Então, faz o resumo e segue aquelas tarefas e publica lá na comunidade, né? Se tu viu as aulas, beleza. Mas tem outras atividades ali que tu tem que fazer que
É além de ver as aulas, tá? Ó, a Ana perguntou, Léo, sou aluna do 3.0 e não tenho essas aulas que falam de IA. É que essas aulas, querida, a Ana Clara fez a pergunta, né? Essas aulas são do método 4.0, né? Aí você teria que fazer o upgrade, né? Para você ter acesso a essas atualizações. Tem que fazer 25 simulados para garantir minha aprovação. É o mínimo, né? É o mínimo do mínimo. É o básico do básico, tá? Imagina, quem que perguntou aqui foi o Arthur, que perguntou, né? É, o básico do básico é você fazer 25 provas antigas, tá? Pensa comigo, um cara de cursinho, tá? Cursinho tradicional. Ele faz 4 simulados no ano. O aluno do ATM, ele faz 25 vezes o Enem, 25 vezes o vestibular. Tu cheira a questão, tu fez tanto, porque as questões se repetem, tá, pessoal? Às vezes o pessoal não sabe disso, tá? Mas eu vou falar aqui pra vocês esse segredo, tá? As questões não é que elas são iguais, mas o modelo delas se repetem. Por quê? Porque são questões feitas por seres humanos. Não é um robô que faz a questão. E o ser humano tem o quê? O que o ser humano tem? Ele tem um padrão comportamental. Eu e vocês que estão aí, você tem padrões. Você tem padrões de comportamento. Tem coisas que vocês acreditam, tem coisas que vocês não acreditam. Não tem como tu mandar o cara escrever, mandar o cara fazer as questões e ele não vai colocar aquilo que ele julga mais importante. Então as questões, elas têm a mesma estrutura, têm o mesmo modelo, pode pegar. Olha as questões do Enem 22, 23, 21, 24, as questões se repetem. Aí que tá a matemática, entendeu? Aí você começa a fazer provas, tá? Aí ele comentou: até o dia do Enem não tem como eu fazer 25 provas, uma por semana. Aí que tu se engana, né? Tu começa com uma por semana. Só que aí o que que eu falei pra vocês? Por isso que eu falo, pessoal, tem que usar a cabeça, tem que pensar. Tem 80 bilhões de neurônios aqui, né? Um neurônio faz uma sinapse química, que é a comunicação, um neurônio com outro neurônio, é o raciocínio. Tem que pensar. Se eu acabei de falar pra vocês que as questões se repetem, no começo eu demoro uma semana para corrigir uma prova. Só que as questões estão se repetindo. Estatística cai todo ano, geometria espacial cai todo ano, funções cai todo ano. O que acontece? Os conteúdos começam a se repetir. Aí tu pensa assim, pô, eu já fiz tanto PBL, ATM de estatística, não tem mais por que eu fazer PBL, ATM de estatística. Eu já fiz tanto PBL, ATM de escala, que é um conteúdo, um subtópico dentro da matemática básica, que não tem mais por que eu fazer PBL, ATM de escala. Aí o que começa a acontecer? Começa a sobrar tempo. Aí você, antes demorava uma semana para corrigir a prova. Agora, não sei como é que é o nome dele, é Arthur? Não sei como é que é o nome do rapaz aí. É, agora, tu consegue fazer uma prova em 2, 3 dias tu já corrige ela. Tu já faz todos os PBLs a tempo. Por quê? Os PBLs a tempo começam a se repetir, você não precisa refazer. Aí que tá a mágica do método. Porque os conteúdos vão se repetindo. Aí tu pega, por exemplo, tu vai estudar 5 conteúdos, 6 conteúdos em física, depois de 30, 60 dias o conteúdo começa a se repetir. Então, no começo, o básico é o iniciante, uma prova por semana. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de casos concretos e reais. Por exemplo, a Flávia, uma aluna minha que passou em medicina com 57 dias. Ela fazia a prova todo dia. Então, tu pega um cara de cursinho que paga R$ 2.000, R$ 3.000 por semana para ver vídeo aula, para escutar o professor dele e ensinar o conteúdo para ele. O cérebro não retém. É provado, sim. Não é nem a opinião minha, é provado cientificamente. O cérebro não retém isso. E tá provado aí, os caras ficam 3, 4 anos fazendo cursinho. Esse cara faz 4 simulados no ano. Aí tu imagina a Flávia fazendo simulado todo dia. Chega na hora da prova, tu tá careca de fazer as questões. Tu cheira.
tu já sabe até o padrão da questão. Tu leu o enunciado da questão, tu já sabe o gabarito da questão. Isso é treino, pessoal. É tipo assim, um cirurgião, por exemplo, você vai operar o coração ali. Talvez alguém de vocês aí pode colocar aqui no chat, já teve algum familiar que fez alguma cirurgia cardiovascular. Fez um cateterismo, uma angioplastia, fez uma ponte safena. Deve ter alguém familiar. Vamos supor que o teu pai ou a pessoa que você ama, imagina a pessoa que você ama, teve lá um problema no coração, vai ter que fazer uma ponte safena. Quem que você escolhe? O cirurgião que operou 4 vezes ou o cirurgião que operou 25 vezes? Quem que vocês acham que vai ter um resultado melhor na cirurgia? Entenderam, pessoal? É, é assim, é um raciocínio tão simples, mas faz muito sentido, né? Então, o meu aluno que fez 25 vezes o Enem ou 25 vezes o vestibular, comparado ao cara que fez porque o cursinho ele tem o plano anual, né? Então, tu faz um simulado em abril, um simulado no meio do ano, antes das férias, um simulado em setembro e um simulado em outubro. Quem já fez cursinho até pode comentar se não é assim que funciona. Então, assim, é óbvio que o cara que operou 25 vezes vai ter um resultado muito melhor do que o cara que operou 4 vezes, né? É básico, é matemático, né, pessoal? É que nem, por exemplo, hoje eu como médico, né? Eu atendo por semana 60 pacientes. Quando eu era estudante, eu atendia 3, 4 pacientes na semana, entendeu? Então, olha a diferença, tu atender 4, 5 pacientes, tu atender 50 pacientes, tu aprende muito mais. 3 meses ali de formado, eu aprendi mais do que 2, 3 anos de faculdade de medicina, entende? Tu tá o dia inteiro, tu vê câncer, tu vê infarto, tu vê insuficiência cardíaca congestiva, tu vê menopausa, tu vê depressão, tu vê ansiedade, tu vê crise hipertensiva, né? Então tu tem um volume muito maior, tá? Então esse é o raciocínio que a gente defende no método, tá? Ó, o Thiago perguntou, onde vai ser postado esses arquivos com os desafios? Tem um módulo lá que é mentorias ao vivo, tá? Aí eu vou subir lá essa mentoria, né? Que vai chamar Desafio ATM Parte 1, tá? 4 fases. E daí embaixo da mentoria eu coloco o documento para vocês poderem baixar, tá? Vai demorar uma hora e pouco até subir o vídeo, tá? Ó, a Elaine falou: Caraca, uma prova todo dia, Deus me ajude, vamos com fé. Isso aí, querida. Começa aos pouquinhos, né? Baby steps. Passos pequenos, depois você vai evoluindo, tá? Então é que ele fez uma pergunta de que ele falou que não tem como fazer 25 provas até o Enem. Então eu respondi a dúvida dele, tá? Mas agora tu vai começar com uma prova, tá, Elaine? Então não adianta colocar. A gente fala aqui no sul, né? Não sei de onde que tu tá falando, Elaine. Elaine Nascimento, né? Mas tem uma expressão que a gente fala aqui no sul que é não colocar a carroça na frente dos bois, né? Então eu acho que ela deixa bem claro isso que eu quero trazer aqui para vocês, né? Então tudo tem seu tempo, né? Ninguém nasce sabendo matemática, ninguém nasce sabendo redação. Você aprende redação, você aprende matemática. Hoje para ti é impossível, que é o que eu falei no começo da aula, né? Os bloqueios mentais. Hoje é impossível para ti fazer uma prova todo dia. Mas daqui 30, daqui 40, daqui 60 dias, você vai conseguir fazer. E aí tu não vai começar a fazer uma todo dia, você vai fazer 2 por semana. Entendeu? Depois de que tu tiver ok fazendo 2 por semana, você vai fazer 3 por semana. E depois tu vai para todo dia. Entendeu? Então não colocar a carroça na frente dos bois. Então primeiro vamos fazer uma. Fizemos uma, tá tranquilo? Vai para duas. Entendeu? Aos pouquinhos, pessoal. Baby steps, tá? Ó, a Cristiane perguntou: como vou aprender se não procurar a resolução da questão? Tu aprende fazendo PBL ATM, querida. Como é que é o PBL ATM, pessoal?
Isso daqui, pessoal, não sei se tu assistiu, Cristiane, as aulas, mas essa pergunta tu tem que ver as aulas, tá? Lá no módulo Primeiros Passos, ficou bem claro isso. Tu vai aprender como? Fazendo PBL ATM, análise cirúrgica, brainstorm, método investigativo, tempo e mapa conceitual. Tu não vai aprender o conteúdo, tu vai aprender a questão, tá? Então vê lá as aulas para tu entender como é que tu consegue resolver uma questão sem ver a resolução. Tem uma estratégia para isso que a gente chama de PBL-ATM ou aprendizagem baseada em problemas, tá? Que é uma técnica de estudo americana que inclusive a USP, né, para quem acha que é só os americanos, a USP usa essa estratégia, que é aprendizagem baseada em problemas. Se vocês pesquisarem depois, pesquisa lá. Novo currículo da USP, em 2018, eles começaram a implementar metodologias ativas. Ou seja, não tem aula. O aluno tem que aprender sozinho. Por quê? Isso retém mais o cérebro. Ó, o pessoal comentou ali, o que operou 25 vezes. Óbvio, né? Ó, a Ana perguntou, quando eu faço material teórico do ATM? Então, assim, é, tem um módulo lá, material ATM, tem uma aula lá escrito RDD. Veja essa aula que lá eu explico sobre isso, tá? Mas basicamente você vai ir para o material mais aprofundado quando você tiver necessidade. Às vezes só com o PBL ATM e depende também do teu tempo. Então tu faz o PBL ATM, né? Você vê as aulas ali do PBL ATM, você faz as questões, faz ali a análise cirúrgica, brainstorm, método investigativo e o mapa conceitual, e às vezes tu já, pô, beleza, entendi esse conteúdo. Às vezes você vai ter que aprofundar esse conteúdo, entendeu? Aí você usa o material. E aí tem o material que é o método investigativo, né? Que é aquele material que tem ali os PBLs ATM pronto para dar uma noção para vocês de como fazer, tá? Mas tudo isso eu falei lá nas aulas, você tem que ver as aulas, tá, pessoal? Ó, Yasmin perguntou, Léo, qual prova do Enem começa o TEC esse final de semana? Que é o que eu falei ali, né, pessoal? 2023, tá? Começa com 2023. Ó, o usuário do Zoom falou, muitas faculdades de medicina particulares hoje usam como método PBL e não tradicional. Por que será, né, pessoal? Por que será? Então, assim, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem mandar lá na plataforma. Eu vou. Acho que vai dar uns 30, 40 minutinhos para poder subir a aula lá na plataforma. Não vou conseguir subir imediatamente. Vai estar escrito lá. Desafio ATM MAP 2025. Vai estar lá a aula na aba Mentorias ao Vivo, tá? Tem uma aba lá, bem no finalzinho, Mentorias ao Vivo. Toca nessa aba, vai lá na última aula, vai estar escrito Desafio ATM MAP. E aí abaixo vai ter esse documento, né, do ATMMap com todas as fases, tá bom? Então nos vemos terça-feira da semana que vem, no plantão Tira Dúvidas, tá? Então tragam todas as dúvidas de vocês e aí eu vou sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Espero que tenha feito sentido para vocês a aula, né? Que vocês tenham entendido a mensagem central aí desse desafio, qual que é o objetivo desse desafio, qual que é o benefício desse desafio para a mente de vocês. E nos vemos então no próximo plantão Tira Dúvidas. Boa noite a todos, né? Bons estudos, se dediquem, se esforcem, que a medicina precisa de vocês, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!